se é a saída para a minha vida, por que não descobrir então o que pode acontecer com a minha vida, já que eu não tenho mais esperança de vida? Se essa é a última porta que eu tenho que bater, então eu vou bater nessa última porta. É como se naquele momento o senhor estivesse preparando para a pós-vida. Preparando para a pós-vida. Aquilo que o senhor não se preparou a vida toda. Exatamente, porque, o senhor vê, interessante, às vezes você pode sonhar, pode ter sonhos para tudo nessa vida, mas foi o que o senhor disse, o seguinte, o sujeito nunca para pensar, para investir no dia da morte dele. A morte, porque é algo assim que parece para as pessoas, parece, não, isso não vai acontecer comigo. Não, acontece sim, todos nós estamos com a ficha na mão, com a senha na mão, não é verdade? Isso vai acontecer. Então, nós temos que se investir nesse dia, nessa preparação da nossa vida, pós-morte e tudo mais, e isso com certeza absoluta, seguro nas mãos de Deus e no reino de Deus, sabe? Até então eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha... E eu posso dizer que morreu, né? Sim. Morreu. O antigo Martins morreu a doença, sim. Morreu as dívidas, tudo, né? Os vícios. Então quer dizer que é até engraçado, mas, impressionante, mas é isso a mesmo. frase "você só tem 30 dias de vida" te deu vida. Me deu vida. Porque realmente eu morri nos 30 dias de vida. Essa é a história que parece até brincadeira, mas eu morri nos 30 dias de vida. Porque pós aqueles 30 dias começou todo um novo processo na minha vida, de uma maneira completamente diferente, onde eu comecei a vincular tudo que eu estava focado agora já na salvação da minha alma, que essa é a grande realidade, você entende, bispo? Eu estava focado na salvação da minha alma. Por quê? Porque eu passei... Só sentiu o cheiro da morte. Eu descobri que realmente a morte existe, eu ia morrer. Então, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou investir na salvação da minha alma. Eu não estou mais preocupado de ganhar fortunas, não. Pera lá, eu vou mudar o foco da minha vida. Então, aconteceu uma transição completamente diferente, uma nova vida, que foi esse o processo da nova vida. Para a história do meu passado acabou. Olá a todos, mais um podcast especial, é claro, sempre aliando a fé e a inteligência, uma forma de evangelizar, de levar o evangelho, de levar a palavra, de levar a fé a todos que nos acompanham neste momento, é o nosso Pod Live. E é claro, cada programa com um assunto totalmente diferente. O assunto de hoje, ele vem com uma pergunta. Já vou fazer essa pergunta agora e já quero que você coloque nos comentários a sua resposta. Algo que às vezes você nunca parou para pensar, mas que você pode, a partir de agora, pensar muito bem e você vai conhecer uma história muito forte no podcast de hoje, tá certo? O que nós queremos perguntar para você, gostaria que você colocasse, antes de apresentar quem está participando comigo hoje, aqui do podcast, você vai colocar aí, o que você faria, presta atenção, o que você faria se você tivesse apenas 30 dias de vida? Não importa em que condição, porque às vezes a pessoa já vem, mas é o quê? O mundo vai acabar em 30 dias, uma palavra de um médico, alguém disse que tiraria minha vida em 30 dias, não importa a situação. Se você recebesse uma notícia, essa notícia real, que você teria apenas 30 dias de vida, o que você faria? E para falar sobre esse assunto aqui com a gente, pastor Rafael Viel, tudo bem? Tudo bem, bispo, é um prazer estar aqui mais uma vez e um assunto que traz uma reflexão muito importante, com certeza vai ajudar muita gente. E quem tem uma história muito forte sobre os 30 dias, o senhor Amador Martins está aqui com a gente também, tudo bem, senhor Amador? Olá, boa noite, bispo, como vai o senhor, tudo bem? Bem, senhor Amador, então eu posso dizer que o senhor tem essa história dos 30 dias, né? Sim, perfeitamente, bispo. Eu tenho essa história dos 30 dias, passei por esse tipo de experiência na vida, realmente... Eu posso dizer que é uma bomba que jogaram no colo do senhor, aquela batata quente, mas que estava prestes a explodir em 30 dias. Mas vamos voltar, antes do senhor comentar como isso aconteceu, enquanto isso as pessoas vão estar comentando o que elas fariam nos seus 30 dias de vida, se elas recebessem essa notícia agora, hoje, nesse momento, não importando a circunstância. Mas como que era a vida do senhor antes dessa notícia? Bom, antes de todo esse episódio que aconteceu, minha vida tinha uma vida tranquila, familiar, tranquila, estudava, trabalhava normalmente,
Só que assim, eu tinha um histórico de vida, mas assim, de família com mais tranquilidade de vida. Não tinha uma vida totalmente agitada e corrida como Aham. começou a acontecer quando eu realmente já estava morando aqui em São Paulo. Eu posso Então, dizer que uma vida comum. comum, tranquilo. Aquela questão da pessoa falar assim, não tem muita coisa, muitos problemas que tiram a minha paz, que o meu Exatamente. sossego, naquela normalidade. Exatamente. Tinha cheio de sonhos, queria fazer faculdade, precisava de estudar e tudo mais. Então, morava em Goiás, nesse tempo, a parte da minha juventude, e estudando, trabalhando, assim, com aquela cabeça de jovem que parece que tudo é normal, a noitada, os bailinhos, as festinhas, as bebidas, sabe, parecia muito normal tudo isso. Mas, enfim, era uma vida bem mais pacata, bem mais tranquila. Só para as pessoas entenderem, eu estava lendo aqui, o senhor é bacharel em Direito, empresário, casado, 2 filhos, tem uma metalúrgica, Sim, é isso. é isso, sim, senhor. Hoje E é isso aí. Essa notícia que o senhor recebeu na época, o senhor tinha qual idade? Eu tinha 40 anos, não tinha 40 anos ainda, de 30 e poucos anos, quando eu comecei a passar por uma fase muito difícil na minha vida, que comecei a... Só para não atrapalhar o senhor pode Sim. dar continuidade no que o senhor estava. Voltando à questão familiar, aquela vida mais pacata, tranquila, em Goiás, só que eu tinha um sonho, eu queria estudar. Eu queria vir para São Paulo para estudar sabe, criar algum tipo de negócios que eu já estava programando na minha cabeça, algum tipo de empresa, alguma coisa nesse sentido. Então eu vim para São Paulo, saí daquela vida mais tranquila, mais pacata e vim para São Paulo. Só que o ritmo de vida aqui é totalmente diferente. Podemos dizer que é nos 13 mil volts, sabe? Eu acho que eu coloquei o dedo na tomada, assim, entende? Então a questão foi crítica. Assim, muito estresse, comecei a estudar realmente, fazer faculdade, comecei a fazer a faculdade de Direito. Eu montei uma pequena empresa, uma metalúrgica. Eu desenvolvi um projeto, criei um projeto na época que foi bastante influente, aquilo deu uma repercussão a nível nacional, que era o chamado kit hot dog para automóvel. Não tinha isso no Brasil, aliás, em canto nenhum do mundo tinha, né? Um sistema, hoje tem uma palavra moderna aí que o senhor disse, Food truck. food truck, é isso aí, eu não falo inglês perfeito, mas o senhor falou a palavra correta, é isso aí. Então, que hoje é a coisa moderna, né? Naquele tempo, então foi uma influência muito grande. O senhor foi pioneiro. Fui pioneiro, comecei aquilo aí, comecei a minha empresa, inclusive aqui, no Brás, na região do Brás, Belenzinho, e foi um sucesso. Só que eu comecei, eu já estava estudando, fazendo faculdade e trabalhando muito. Então, realmente, onde surgiu um estresse muito forte na minha vida, um estresse muito grande. Eu comecei a não alimentar direito, bebia, fumava, solteiro, ainda ia para as baladinhas no final de semana e tal, e comecei a viver uma vida totalmente diferente daqueles meus conceitos familiares. Regrada, né? Regrada, exatamente. Então, eu acho que o estresse foi tamanho, o estresse e falta de alimentar direito, muita correria, responsabilidade, né, que tinha que ter aquela responsabilidade muito grande com a clientela. E a questão de ter criado um produto novo, desconhecido, que realmente tudo que acontecia naquele projeto, que tinha saído da minha cabeça, eu tinha que projetar aquilo, eu tinha que colocar aquilo na prática. Então a metalúrgica, ela começou nesse sentido. Eu projetava o equipamento, sentava ali no meu escritório, na minha mesa, projetava aquele equipamento, inclusive até de acordo com a necessidade do cliente, e foi gerando ideias e nascendo ideias compartilhadas com as necessidades do cliente. E isso surgiu uma diversidade muito grande de modelos de equipamento, porque cada pessoa tinha a sua necessidade. Eu quero encontrar em tal lugar, só que eu não posso colocar um equipamento muito grande, o equipamento tem que ser compacto, não pode ser alto, não pode ser assim, enfim. Tinha uma modalidade de modelos, uma diversidade de modelos. Então, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Então eu ficava ali sentado numa prancheta, muitas horas às vezes do dia, projetando o que eu poderia fazer. Estava ali, talvez uma garrafinha de água, ali, às vezes até um cafezinho e tudo mais. Mas, muitas vezes eu sentava ali e o horário do almoço já era, passava. E eu comecei a fazer isso com muito empenho.
E aquele sonho, foi bom, a minha empresa vai ser um sucesso, a minha empresa vai crescer muito, vai ser conhecida a nível nacional e isso vai ser um sucesso enorme. E realmente começou a ser, eu comecei a ter muitos clientes à procura, uma demanda muito grande, né? E foi aonde eu comecei a sentir dor de cabeça, sentir dor de estômago, fraqueza, porque não dormia direito, fumava. O senhor estava colhendo os frutos exatamente do mau cuidado que o senhor tinha com o próprio organismo. Do mau cuidado, daquele trabalho excessivo, né, daquele trabalho super cansativo, né, porque, de princípio, além de trabalhar no projeto, eu tinha por obrigação de acompanhar as pessoas que eu coloquei para treinar na fabricação daqueles projetos. Eu tinha que ir lá e colocar realmente a mão na massa, eu tinha que chegar até uma máquina, desenvolver o tipo da dobra que eu tinha que fazer, ou ir até uma máquina de perfuração e fazer aquela perfuração para que o funcionário pudesse acompanhar aquilo de perto, ver como que poderia montar aquele tipo de equipamento. Então eu tinha que fazer tudo isso. Às vezes eu estava ali sentado no escritório, limpinho, tranquilo. Daqui a pouco minha camisa estava tudo sujava de graxa, de equipamento, porque botar a mão na massa, literalmente. Matéria-prima, aço, ferro, que era montado através de chaparias de aço e a estrutura feita, uma estrutura metálica que se trabalhava com um sistema tipo serralheria. Era um projeto que estava fumaça, um tipo de um pó, uma coisa assim. Então, às vezes eu saía dali, e quando eu chegava, eu tinha que tirar aquela roupa e trocar de roupa, porque a situação estava tão crítica, porque eu falei, meu Deus, que está acontecendo? Então eu tinha que falar para não desagradar o cliente. Eu tinha que passar uma imagem para o cliente que eu não estava sendo um empresário, estava colocando a mão na massa. Então, eu estava ali, eu tinha uma equipe, eu tinha uma... Né, então, o cliente tinha que sentir firmeza no que eu estava passando para ele. Tendo um equipamento novo, eu tinha que falar muito, eu tinha que convencer o cliente realmente que aquilo ia ser um sucesso e tal, não sei mais o que. E, de fato, isso começou a ter um desempenho muito forte, muito bom. E, então, chegou o período de que eu já estava, parece que, muito cansado, extremamente cansado. E foi onde foi surgindo uma fraqueza física, um cansaço mental, uma coisa assim, por não alimentar direito, às vezes fazia uma alimentação só no decorrer do dia. Então, o que ocorreu? Eu comecei a procurar um médico. Eu falei, tem que ir num médico que não tá legal. Isso não está legal. Então, quando eu comecei a fazer um tratamento, o médico falou, olha, você está com úlceras, você está com uma úlcera e você precisa de tratar isso aí, porque realmente é uma úlcera hemorrágica, né? E isso pode ser grave, então você tem que fazer um tratamento, você tem que cortar determinados tipos de alimentos que vai te provocar frituras, café, e etc, etc. Vida estressada, e etc, etc. Refrigerantes, tudo isso. Bebida, cigarro e tal. Bom, enfim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um tratamento, mas continuei com aquela vida extremamente agitada, estressada. Aí chegou um determinado momento, que não deu mais, a situação, eu fui parando, eu fui perdendo forças e não podendo trabalhar direito, e fui passando uma responsabilidade para funcionários, assim, irmãos que eu tinha ali já na empresa junto comigo. Eu fui passando a responsabilidade para terceiros, mas na realidade isso gerou um problema muito grande, porque eles não estavam inteirados dentro daquele projeto. Aquele projeto não estava na cabeça das pessoas ali, como elaborar aquilo ali. Às vezes estava, mas para fabricar aquele equipamento. Só na parte técnica. Na parte técnica e na parte produtiva. Exatamente. Mas para acompanhar no desenvolvimento do projeto, para a necessidade do cliente diretamente, aí foi quando eu comecei a ter muitos problemas. Financeiros, porque eu não podia parar ali para fazer isso mais, que o estado físico já não estava mais permitindo. Então é impressionante que a úlcera hemorrágica, se o senhor conversar com o médico, ele passa toda essa posição para o senhor, o que acontece. Então ela é uma ferida que acontece no estômago por falta de alimentação, ou por alimentos fortes, que tem químicas, que tem ácido muito forte. Então você começa a sangrar, a saliva começa a transformar em sangue mesmo. É uma situação crítica, e você vai debilitando, emagrecendo, você vai emagrecendo muito e vai sentindo muitas dores,
E, enfim, começa a agravar ao ponto de você começar a sentir dores horríveis, ter que... E fui diversas vezes para um médico. É aquele sempre problema que levado. a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Sim. Dá aquela vai azia, protelando, né? dá aquela vai protelando. azia, dá aquela dor de cabeça, né? A pessoa, na hora de dormir, dá aquele refluxo, né? Muita gente Sim, tem hoje sim. o refluxo gástrico. Refluxo, a pessoa vai à ignorando os noite. sinais, né, bispo? Isso. Aí ela vai deixando. Não, daqui a pouco eu paro, minha vida está muito corrida. Mas a gente tem que entender, eu sempre tive essa concepção, principalmente de uns 12 anos para cá, a questão de que a nossa saúde é o nosso maior instrumento de trabalho. Sim, sim. Sem Se dúvida. a gente não Sem sombra de cuida, dúvida. Seja, não adianta, é Não o que o senhor adianta. está falando. O senhor está falando. E eu vejo muita gente assim. Ela se mata, literalmente, para tentar ter uma vida de qualidade, economicamente falando, mas depois ela não consegue desfrutar. Por quê? Porque ela está tão debilitada, ela está com tantos problemas na saúde, no Sim. casamento, porque Perfeitamente. desprezou o casamento, desprezou a família, não foi presente com os filhos. Então, quer dizer, a pessoa alcançou uma vida econômica estável, mas ela não consegue desfrutar agora. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, o senhor viu? Exatamente, eu estava muito focado numa vida de sucesso, digamos assim, de dinheiro, ganhar dinheiro. Isso. E a pessoa esquece Enriquecer, que o sucesso não é só Não o é dinheiro. só o dinheiro. É a vida não completa, riqueza né? não é só dinheiro, essa é a grande Isso. realidade, que a vida não é só dinheiro. A riqueza, a nossa riqueza, ela tem N digamos que, o que eu posso dizer, como é que eu posso dizer? Valores, São valores, muitas situações, não é só o dinheiro em si, é a saúde, é a família, é saber... É a paz. É a paz, é a alegria. Porque tem gente que saber. tem gente que até tem condição financeira agora, nesse momento, tem muita condição financeira, Sim. mas ela não tem paz. Ela coloca a cabeça no travesseiro, ela precisa tomar um remédio para dormir, ela não tem um casamento estável, não tem uma família estruturada, então não adianta, né? E eu costumo dizer que Deus, ele nunca dá nada pela metade. Deus, ele transforma. Quando transforma a vida de uma pessoa é por completo. Ele não melhora, né? Eu até costumo dar um exemplo, às vezes até a nível de brincadeira, mas para a pessoa ela ter aquele insight, ela ter aquele pensamento, a questão do... você quer melhorar de vida? Eu quero. Quem não quer melhorar de vida? Então vai na farmácia, tem um remédio chamado Melhoral. Exatamente. Toma que alguma coisa vai melhorar. Então, meu Deus, o nosso Deus, não é um Deus de melhoras, mas é um Deus de mudança, de transformação, né? Perfeito. Quando a gente fala da transformação da água do vinho, né, que eu acho que é um exemplo mais conhecido por todos, a água ela é insípida, inodora e incolor. O vinho, ele tem um cheiro muito forte, Sim. ele tem uma cor muito forte. A cor dele é tão forte que se uma pessoa botar às vezes o dedo Marca, numa né, taça, realmente, fica manchado. Cai numa roupa, Então, não sai, não o solta. cheiro, a cor e o sabor. Então, vamos dar um exemplo. A transformação do próprio Deus, ele não colocou um vinho aguado, Não é né? verdade. É uma transformação 180 graus. Não foi uma melhora, né, bispo? Isso, é uma mudança radical. E essa mudança, essa transformação, ela tem que começar dentro. Porque eu estava escutando aí o seu Martins comentar como a vida dele foi desenrolando, e a gente vê que o ser humano ele tem essa tendência de atribuir certeza a possibilidades. Né? A pessoa ela começa a projetar o futuro dela e ela fala, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou concretizar esse plano, eu vou trabalhar, eu vou empreender. Não que isso esteja errado, Não, mas se a gente parar para analisar, tudo isso são possibilidades. Sim. Porque a gente não sabe se de fato a gente vai estar vivo no dia de amanhã. E aquilo que é certo, aquilo que é certeza, que é a morte, porque para a gente morrer basta estar vivo, e isso vai acontecer com cada um de nós em algum momento, cedo ou tarde, e às vezes a pessoa é surpreendida, né, porque mais cedo do que ela imagina, a morte de alguma maneira acaba batendo Bate na na porta, porta. né, e ela assusta. Então, é a única certeza da vida, né? Todo ser humano já nasce com isso garantido, mas ele não reflete nisso. Ele ocupa a mente dele com muita coisa, com várias coisas, mas na única certeza, na única garantia da vida, ele prefere ignorar. E é aí que a pessoa é surpreendida por uma situação similar à do senhor, né? Exatamente, foi o que ocorreu comigo. Portanto que, quando o senhor bispo disse a transformação, que exatamente é o fator onde eu entro, que
realmente só houve uma transformação e hoje eu estou aqui vivo, né, e sadio e passando essa informação, é porque realmente entrou Deus na minha vida. Caso contrário, não estaria aqui mais. Sou com um problema de saúde grave e piorando a cada momento, né? Sim, porque eu acredito que naquela época o senhor iniciou um tratamento, um cuidado, né? Sim. Mas aí o senhor se viu também diante de um problema agora financeiro. Financeiro. Porque quem começou a tomar as rédeas da sua empresa, né, do trabalho que o senhor tinha, praticamente não se dedicou, não se empenhou, fez, né, não tinha a mesma percepção que o senhor tinha, e a situação foi se agravando, também economicamente. Sim, também economicamente, porque a parte econômica era meu foco, né, ganhar dinheiro, enriquecer e tudo mais, mas eu não estava preparado fisicamente para poder conquistar isso aí, né, naquele momento assim daquela influência toda e tal, aquela coisa bastante inovadora, aquele sucesso, digamos assim, mas eu não estava preparado fisicamente para encarar uma carga horária tão difícil, que inclusive que passou num período diurno, período noturno também, que já é um desgaste muito grande, né? Então, aí entra na questão que quando aconteceu uma transformação, eu tive que fazer algo extremamente radical, né, digamos assim, né? Mas eu já estava realmente num estado de saúde muito grave. Foi quando ocorreu que eu entrei em estado de coma, sabe, e fui encontrado numa situação ali praticamente de morte depois de 3 dias, e fui levado até um hospital, um médico, e foi onde foi diagnosticado realmente que eu não tinha mais do que 30 dias de vida por causa da gravidade dos problemas. Uma curiosidade, seu Martins, perdão até interrompê-lo, mas eu estava aqui pensando, quando o senhor começou a perceber, né, que o senhor é uma pessoa inteligente, o senhor foi inovador aí num determinado produto que cresceu muito, então o senhor começou a observar que tudo aquilo que o senhor tinha lutado tanto para ter, né, para construir, daqui a pouco estava sendo transferido para a mão de outras pessoas. Chegou a passar pela cabeça do senhor, isso aqui serviu para quê? Isso aqui adiantou de quê? Porque agora simplesmente eu estou ficando de lado e outros estão assumindo o controle do meu sonho, dos meus projetos, daquilo que eu batalhei tanto para ter. O senhor devia imaginar que a administração que eles estavam fazendo não era tão boa assim, não tinha tanta qualidade quanto a sua. Vê aquele pensamento de frustração, desilusão. Poxa, eu estou perdendo a minha vida e outro está ficando no meu lugar, e o que vai acontecer comigo? Olha, isso começou a acontecer comigo constantemente. Porque por mais bem intencionado que aquelas pessoas estavam, inclusive irmãos, eles queriam ver realmente o projeto ir para frente, a empresa crescer e tudo mais. Mas talvez eu não estava enquadrado dentro daquilo que era o meu sonho, sabe? Então a decepção foi terrível. Quando eu comecei a perceber a empresa naufragando e começando a se endividar, foi me dando uma tristeza profunda. E isso foi acarretando cada vez mais o meu estado de saúde. Como o estado de saúde estava muito grave, o psicológico também. O psicológico começou, sabe, a sofrer um impacto muito grande, porque o senhor sabe o que é você, olha, hoje eu faturo tanto na minha empresa, hoje eu posso comprar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, de repente, da noite por dia, você vê títulos da sua empresa sendo negociada no mercado paralelo, no agiotismo, digamos assim, que foi o que ocorreu, e depois, por exemplo, que você via presente dentro da empresa, no meu escritório, diariamente, gerentes de banco, etc., porque as pessoas percebiam aquela inovação, aquela coisa toda, na verdade, levava cheques, pacote de cheques dentro de uma 007 para os bancos, aquilo impressionava gerente de banco, então tinha aquela amizade, entre aspas, com gerente de banco e tudo mais. Aquela coisa que chamou a atenção de muita gente, tá? Inclusive projetos que vi até, assim, uma especulação até norte-americana, porque inclusive os Estados Unidos sempre foi um país muito forte nesse sentido. E quando surgiu aqui no Brasil, eles queriam saber que foi a pessoa que criou isso, que eles vão atrás, procuram mesmo, querem descobrir de que maneira que começou tudo aquilo. E eu passei por tudo isso. O senhor era o centro das atenções, sim. Mas daqui a pouco o senhor começou a ser esquecido. Ser excluído, porque eu já não estava mais presente na empresa, né?
e aparentemente já começaram a perceber que a empresa realmente já estava entrando num período muito difícil, né? Que já não tinha mais aquela linha de produção como nós tínhamos ali iniciado, já estava faltando as entregas, já estava um compromisso com a clientela, e foi aonde nós viemos a passar por um período extremamente terrível que eu jamais imaginei na minha vida. Então, para mim, já não tinha mais o que fazer na vida. Economicamente chegou, qual foi a pior situação? Olha, economicamente dizendo, senhor, a pior situação foi da minha vida que quando eu percebi que eu não tinha mais nada. Eu tinha perdido tudo, tinha acabado tudo, porque eu tentei pagar tudo quanto é dívida que existiu, porque como foi caindo a produção, não tinha mais como eu estar presente, e foi caindo, eu tinha muito financiamentos em bancos, empréstimos e etc, para investir em tecnologia, para investir em máquina, investir em tecnologia, porque precisava de tecnologia. O senhor ficou endividado? Acabei ficando endividado, muito endividado. A dívida chegou a quanto? Passou de R$1.200.000 naquela ocasião. E o senhor com problema de saúde? Um problema de saúde grave. Então só se agravava, né? Cada vez mais. Ainda mais problema Sim. na parte do estômago, eu acho que com nervosismo pior. Era pior ainda, né? Tem gente que tem problemas gástricos só por conta de estresse. Só por conta de estresse. E o senhor ainda era estresse. Eu tinha tudo isso. O senhor era o estresse, ainda era a falta de cuidado com a sua saúde na época. Exatamente. E por lado financeiro, que era o meu foco, que realmente era o meu foco, completamente fracassado. O meu lado sentimental realmente foi fracassando. Foram diversos relacionamentos que foram realmente decepcionantes, porque não tinha uma cabeça, sabe, que estava centrada naquilo que precisava de ser para constituir uma família. Nessa época do 1 milhão de dívidas, o senhor não tinha... Não, não era casado? Não, eu estava solteiro. E a saúde comprometida naquela época? E a saúde comprometida. Foi nessa época que o senhor recebeu a notícia? Foi nessa época, bispo. Foi exatamente nessa época que eu recebi aquele diagnóstico médico que já não tinha mais condições, que eu já estava completamente, a minha saúde, a minha vida estava comprometida. E o médico falou o que para o senhor? Ele disse que, foi interessante que naquela ocasião, quando o primo me socorreu, o meu primo me socorreu naquela situação, que me levou até um determinado hospital aqui em São Bernardo do Campo, quando, chegando ali, eu vou sair do coma, mas... Quando me colocaram naquela máquina e fez toda aquela bateria de exames... O senhor saiu do coma? Saí do coma. Fiquei 3 dias em estado de coma. 3 dias. Esse primo do senhor que o senhor falou que socorreu o senhor... Ele estava viajando, ele chegou, me encontrou naquela situação. E uma cena terrível, uma cena de terror. Que situação? Eu deitei, eu lembro que eu sentei na minha cama, deitei, quando eu senti um calor enorme, terrível. E não lembro, aí apaguei. Então, sangrei pela boca. Sorte que não veio pelo nariz, porque senão eu teria morrido, pela boca. Então, eu comecei a perder o sangue, cheguei a perder 70% do sangue. E o seu primo chegou naquele momento? 3 dias depois, ele estava viajando, chegou 3 dias depois e me encontrou naquela situação. Ainda estava em coma, então o sangue correu pelo quarto, pela cama, travesseiro, e 3 dias depois já estava numa situação terrível, né? Já estava fedendo mesmo, tá? Então, quando ele abriu a casa e entrou dentro de casa, que ele chamou, não viu, entrou no meu quarto, que viu aquela situação, o que veio na cabeça dele é o seguinte, que entrou alguém que tinha me assassinado. Assim, era cena de terror, porque ele correu pelo quarto, aquela situação muito feia. Depois, quando ele mexeu comigo, que eu saí do coma, que ele me pegou, chamou gente, pegou pelos braços, o senhor ficou desacordado, que eu olhei aquilo que eu vi a cena... O senhor ficou desacordado 3 dias? 3 dias. Que isso? Sem saber, sem dar notícia da vida. E tendo hemorragia. Eu não sei se era realmente um coma ou o que era, mas eu não dei notícia da vida durante esses 3 dias da minha vida. Nesses 3 dias o senhor perdeu 70% do sangue do corpo, através do sangramento daquela que, como eu disse para o senhor, se o senhor conversa com o médico, ele vai falar exatamente o que eu quero. Então ela suporou, na linguagem médica eles dizem, suporou, a úlcera suporou, ela estourou. E o sangue começou a sair pela boca, né? Então, e a gravidade, e aquelas dores horríveis que eu sofria por causa do ácido corroendo, e depois então, quando ali na mesa, que o médico trouxe todo aquele resultado
dos exames médicos, foi constatada a úlcera hemorrágica e tudo mais, que suporou. Fizeram, fazer aquele processo de endoscopia e muitos aparelhos, eles descobriram que tinha uma úlcera duodenal também cancerosa, que é onde eu sentia aquelas dores terríveis. Porque muitas vezes eu fui levado para os pronto-socorro em gritos, gritando mesmo de dor, cortando de dor. Então tinha uma úlcera duodenal também cancerosa, terrível, que já estava apodrecendo. E foi então eles falaram, olha, ele tem 2 doenças graves, então ele tem que fazer 2 cirurgias. E ele não suporta as cirurgias. Nesse estado, ele não tem mais que 30 dias de vida. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que passar uma bateria de remédios para ele, para que ele possa medicar, e daqui tantos dias, se ele suportar, então que nós possamos fazer as cirurgias, porque até então ele não tem condições de fazer as cirurgias, ele não suporta as cirurgias. Foi esse o diagnóstico médico, entende? E aí veio a frase, né? Aí veio Só tem 30 dias. Só tem 30 dias. E aí vem essa pergunta, né? Que muita gente tem que... eu acho interessante isso. Quando a gente analisa, eu estava falando até antes da gente entrar no ar, quando o próprio Senhor Jesus, ele dá o exemplo, né, de um homem que amontoou, que fez um celeiro maior, e aí Jesus chega e fala, e aí? Tudo bem, mas se hoje te pedir a tua alma, o que você faz? O que tem, né? Para quem será, né, bispo? E muita gente não para refletir nisso, né? Ela fica sempre projetando o amanhã, e quando hoje a morte toca na porta... A gente não sabe se vai dormir e vai acordar no outro dia. Ela não sabe o que fazer. Essa era a minha sensação. Eu sabia que essa era a minha sensação. Eu falei, não sei se amanhã isso vivo. Eu penso assim, projetos têm que existir. Sim, não é que a pessoa não vai viver, não vai ter projetos, mas ela sempre tem que priorizar. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda da história do senhor, mas a pessoa tem que entender que o projeto maior tem que ser a vida eterna. Porque é uma questão de raciocínio. Quantas pessoas hoje com redes sociais, a gente vê muito luto. Você abre o Facebook, tem alguém de luto. Você abre o Instagram, tem alguém de luto. Você abre o Twitter, tem alguém lá, #luto. É demais. E a pessoa, às vezes, é aquilo que você comentou, que é algo certo, seguro, que todo mundo vai passar por isso, mas as pessoas não se preparam para isso. Elas se preparam para, olha, vai ter férias daqui a um mês, então ela já vai se programando. Tem gente que durante um mês, não, durante o ano ela já vai pagando parcelas em uma agência de viagens. Viagem, turismo e tudo mais. Para ela fazer aquela viagem dos sonhos. Sim. Ela se prepara para aquilo, ela se prepara para o aniversário, ela se prepara para o primeiro dia da escola, ela se prepara para o primeiro dia do trabalho, ela se prepara para a inauguração da sua loja, ela se prepara para o casamento, ela se prepara para o nascimento do filho, para tudo. Mas não se prepara para a morte. Exatamente. E a única certeza que nós temos na vida é essa. E o erro de muita gente está nisso, né, bispo? Em pensar o seguinte, mas eu sou novo ainda. O seu Martins, quando passou por essa experiência, era muito novo. Sim. Né? Não tinha idade, teoricamente, para morrer. E de repente vem a notícia. Então, às vezes, a pessoa ela olha, não, mas eu sou novo, tá bom, posso ter um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas não é a minha hora ainda. Que fique claro aqui para todo mundo, não estamos vendendo plano funerário. Não, é verdade. Mas é tão interessante que às vezes você fala de morte para alguém, a frase da pessoa na hora é, vira essa boca para lá. Então, você sabe o que é impressionante? Que parece que, bate na madeira, né? Parece que na realidade as pessoas parecem que não acreditam na morte, parece que ele se acha imortal. A minha vida foi assim, não, eu nunca nunca parei para pensar na morte, você acredita? Não mesmo. Só naquele momento. Só naquele momento. Quando eu levei aquele choque, eu vi aquilo da boca de um médico, olha, você vai morrer. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu coloquei minha barba de molho, tá? A questão foi complicada. O susto é muito grande, o choque é muito grande. Olha, você vai morrer. Bom, então o que eu tenho que fazer? 30 dias e com 1 milhão de dívida.
Exatamente. Eu falei, bom... Se não morresse de um lado, ia morrer do outro. Ia morrer do Pensou outro, assim, bom, mas o senhor sabe que foi exatamente isso que estava acontecendo, porque eu cheguei a ser ameaçado por um agiota, e ele disse o seguinte, olha, se você não pagar, você vai morrer. Eu falei, amigo, sabe de uma coisa? Eu já estou morto morrendo. mesmo. Eu não falei essa palavra, eu já estou morto mesmo. Se você vir aqui na minha empresa, eu não sei quem você é, não te conheço, mas se você vir aqui, você vai perceber que eu estou morto, você não vai precisar me dar um tiro. Você só vai esperar. Só vai esperar. Mas dentro daquela situação aí, familiares e tudo mais, começou a tomar conta daquela situação para que não viessem me matar realmente. Foi onde houve ali umas negociações e tudo mais. Para evitar realmente alguém chegar e um agiota mandar matar mesmo, porque acontecia isso diariamente, né? Então estava entre duas situações, né? Como dizia o velho ditado, ou sai do espeto, cai na brasa, né? Então, essa era a situação. Então, aquele choque, passei aquele... Tem um apresentador de TV que eu gosto das frases que ele usa, né? Umas frases assim se tornam bem engraçadas, mas reais. O Siqueira Júnior, ele, numa situação dessa, o senhor estava com a mão na vela e outra no soro, né? Ah, sim, uma mão na vela, outra no soro. Muito boa a comparação, realmente. Mas era isso mesmo, é perfeita essa comparação. Estava nas últimas mesmo. Sim, nas últimas. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não é? Não tinha para onde correr. Quer dizer, tinha para onde correr. Só que até então eu não sabia para onde correr, não é verdade? Eu tinha que procurar um socorro para a minha vida. E diante desses 30 dias, o que passou na cabeça do senhor? O que eu vou fazer nesses 30 dias? Que o médico disse de vida. O que passou na cabeça do senhor na hora? A esperança era o seguinte, lutar para não morrer, seguir todos aqueles ensinamentos, aliás, acompanhar, fazer aquele tratamento. Tipo assim, vou cuidar. Vou cuidar intensamente, vou fazer nesses de 30 tudo dias o que eu não fiz a minha vida toda. Na época o senhor tinha qual idade? 30 e poucos anos, eu ainda não tinha 40 anos ainda, não tinha 40 anos. Quando o senhor já conhecia a fé ou não? De ouvir, sinceramente. De ouvir, até porque, veja só, até posso dizer para o senhor que sim, por causa da minha descendência de família e tudo mais, que sempre estava falando de Deus e tudo mais, mas é uma questão, a outra questão só teórica, né? Praticar, né? Teórica, é uma questão, você... Está cheio de teorias, mas na prática ela é completamente diferente, né? Esse fator é tão importante que depois eu quero até chegar a esse ponto. Por que hoje eu estou aqui? Por que transformou tudo? Por que aconteceu que eu saí daquele quadro de saúde tão crítico e de um risco enorme, né? De 90% de risco mesmo, né? De morte. Existe um fator muito importante que aconteceu na minha vida, no momento certo, na hora certa, o que eu fiz para poder sair daquela situação, você entendeu? Driblar toda aquela situação, que foi incrível, tá? Sinceramente. Fique à vontade, o senhor já pode falar. Tá ótimo, tá? Quem recebe uma notícia dessa, né? Aí passam 1001 coisas na cabeça. Aí nesse momento o senhor decide obedecer. Exato. Porque infelizmente isso a gente vê. Tem gente que só obedece quando está numa situação, numa sinuca de bico. Exatamente. Enquanto ela não chega nessa situação, ela vai protelando, ela vai adiando, ela vai colocando de lado, ela fica deixando para depois. Não, depois eu faço. Quando ela se vê numa situação, foi o que aconteceu com o senhor, que não tem o que fazer, assim, se não obedecer, aí ela decide obedecer. Mas aí eu penso, tudo bem, eu acho bacana a pessoa que tomou a decisão de obedecer, mas eu fico pensando, por que teve que chegar nesse momento? Por que permitiu chegar aos 47 do segundo tempo? Né? Às vezes é igual o jogo de futebol, né? O time está perdendo de 1-0, aí fica lá, tocando a bola, tentando. Quando falta 2 minutos, aí vem aquele desespero. Aí fica dando chutão, aí fica todo mundo indo para a área, isso, aquilo. Mas por que não colocou força antes? O próprio Deus, né, bicho, chega a suspirar, dizendo, se meu povo me escutasse, né? Porque ele está ali, disposto a fazer, disposto a intervir, mas ele precisa da colaboração do ser humano, ele precisa que o ser humano de fato ouça e pratique a voz dele para poder agir.
uma vez que o ser humano toma essa decisão de se voltar para Deus, Deus se volta para o ser humano e muda o que tem que mudar. Perfeito. Isso aí exatamente foi o que ocorreu comigo, né? O senhor, então, 1 milhão de dívidas, 30 dias de vida. 30 dias de vida. E aí? Uma situação sozinho, praticamente, porque naquela altura do campeonato, praticamente toda a família já tinha se dispersado, cada um para o seu lugar, cada um procura fazer o que precisava de fazer para poder continuar a vida. E eu acabei ficando sozinho. É o vida que Sozinho. segue. É, porque a gente tem que entender isso. Por mais que a gente tenha pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, mas existem situações que só a gente pode tomar uma decisão. Só a gente Não pode ficar esperando que outro faça o que eu tenho que fazer, de jeito nenhum. né? E aí? O que o senhor Nesse fez? momento, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tinha um amigo naquela ocasião, o Antônio Tanuri, que era um dos meus fornecedores. Então, me vendo naquela situação, um dia ele estava lá no meu escritório, eu conversando com ele, falei: olha, Tanuri, para mim acabou, não tem mais o que fazer na vida. Já fiz tudo que tinha que fazer, não sei mais, sinceramente, o que fazer. Já não tenho mais condições financeiras para poder pagar o que eu devo. Infelizmente não tem. A saúde comprometida, já não tem mais esperança, de vida. Eu falei mesmo, fui claro com meu amigo, assim como nós estamos conversando. Não tinha o que aqui perder, né? Não tinha que perder. Então, assim, aquele amigo, aquele fornecedor, era um fornecedor que realmente gostavam muito de mim, ele sabia que eu era uma pessoa, sempre tinha um caráter, uma honestidade, um sonho a conquistar. E aquele amigo, realmente, ele me passou algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando eu disse isso para ele disse o seguinte: olha, Martins, vou te falar uma coisa, cara. Não entrega a sua vida, porque se você pensa que não tem jeito sim. Talvez você ainda não fez o que tinha que ser feito da maneira certa. Então, muda a sua perspectiva de vida. Como sendo ele uma pessoa experiente com Deus, que teve uma experiência com Deus de fato e de verdade, como o senhor disse aquela hora, uma coisa é nós ouvir, encher de teorias, outra coisa é nós praticarmos, né? Praticarmos a palavra de Deus, nós passar a ter um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, e é isso que faz toda a diferença, né? Porque senão, ler a Bíblia todo mundo lê, todo mundo lê a Bíblia, sinceramente falando. Até eu mesmo, nos meus tempos lá de jovem, eu lia a Bíblia, ganhei a Bíblia lá nos colégios, a gente lia e tudo mais, mas não fazia diferença. Não fazia diferença. Lia como um livro. Lia como um livro, exatamente, como um livro. Mas... não como guia prático da vida. Exatamente. Então, a partir do momento que ele me passou aquela informação, mas eu era tão resistente a essas coisas, era tão, assim, duro com esse tipo de coisas, de parte de, não vou dizer, não sei, religião, então não aceitava de jeito nenhum. Tá? Eu disse para ele, olha, ele me fez um convite, né, naquela ocasião, falou: olha, existe um lugar onde eu fui curado, onde pode transformar a sua vida. O que você precisa, Martim, na realidade, é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Tá? Essa é a grande verdade, porque só Ele pode cuidar de você no momento. Mesmo você achando que não tem mais o que fazer na sua vida, mas Deus pode fazer algo por você. Bom, ali de princípio, eu ouvi ele ali. Eu vi, baixei a cabeça, não questionei, porque como sendo uma pessoa de respeito, uma pessoa da minha confiança, de respeito, portanto que eu me abri com ele, contei tudo o que estava acontecendo na minha vida, e eu já sabia também, porque estava acompanhando tudo. Então, eu tinha aquela confiança de ter aquele diálogo com ele naquele momento. Então, foi o que ele me passou exatamente. Bom, enfim, aconteceu aquilo, foi embora, e passado uma semana, aproximadamente, foi aonde realmente agravou de tal maneira que eu percebi que eu ia morrer mesmo. Então, naquele momento de desespero e muito sofrimento, eu peguei o telefone e liguei para esse meu amigo. Falei: Tanuri, eu estou muito mal, eu acho que eu não vou suportar a situação. Você me disse que haveria uma saída para mim se realmente eu procurasse a Deus, se eu fosse para uma igreja, se eu procurasse um meio de entregar minha vida nas mãos de Deus. O que eu tenho que fazer? Ele, sabe qual foi o que ele disse? Ele falou: graças a Deus. Acordou. Ele falou assim mesmo, ele exclamou: graças a Deus.
Quer dizer, ele viu esperança, ele viu que realmente o que ele me passou ia acontecer, ia transformar a minha vida. E então, combinamos com ele, eu combinei com ele direitinho, então ele me buscou e me trouxe até a Universal, que é exatamente aqui na Catedral do Brás, né? Que naquela ocasião ainda era a igreja do Brás, pós-cinema e tudo mais. E como era perto, então passei, ele foi lá, me buscou, nós descemos aqui na Avenida Celso Garcia e demos a volta. Então, ali começou uma nova história na minha vida, né? Quando eu comecei a fazer algo completamente diferente de tudo que eu vinha fazendo, mesmo com a vida, sabe, toda destruída, toda acabada, sem esperança de vida. Você rendeu, né? Eu me rendi. Então, desci do pedestal, percebi que não era ninguém, que eu tinha que mudar totalmente os conceitos da minha vida, se eu quisesse continuar vivendo. Mas, através daquelas boas conversas, do que ele me passou, eu comecei a assimilar sobre aquilo ali, entende? Então, falei, bom, se é a saída para a minha vida, por que não descobrir, então, o que pode acontecer com a minha vida, já que eu não tenho mais esperança de vida? Se essa é a última porta que eu tenho que bater, então eu vou bater nessa última porta. É como se naquele momento o senhor estivesse preparando para a pós-vida. Preparando para a pós-vida. Aquilo que o senhor não se preparou a vida toda. Exatamente, porque, o senhor vê, interessante, às vezes você pode sonhar, pode ter sonhos para tudo nessa vida, mas foi o que o senhor disse, o seguinte, o sujeito nunca para pensar, para investir no dia da morte dele. A morte, porque é algo assim que parece para as pessoas, parece, não, isso não vai acontecer comigo. Não, acontece sim. Todos nós estamos com a ficha na mão, com a senha na mão, não é verdade? Isso vai acontecer. Então, nós temos que sim investir nesse dia, nessa preparação da nossa vida, pós-morte e tudo mais, e isso com certeza absoluta, seguro nas mãos de Deus e no reino de Deus, sabe? Até então eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha. E eu posso dizer que morreu, né? Sim. Morreu. O antigo Martins morreu a doença, sim. morreu as dívidas, tudo, né? Os vícios. Então quer dizer que é até engraçado, mas, impressionante, mas é isso a mesmo. frase "você só tem 30 dias de vida" te deu vida. Me deu vida. Porque realmente eu morri nos 30 dias de vida. Essa é a história que parece até brincadeira, mas eu morri nos 30 dias de vida. Porque pós aqueles 30 dias começou todo um novo processo na minha vida de uma maneira completamente diferente, onde eu comecei a vincular tudo que eu estava focado agora já na salvação da minha alma, que essa é a grande realidade, você entende, bispo? Eu estava focado na salvação da minha alma. Por quê? Porque eu passei... Só sentiu o cheiro da morte. Eu descobri que realmente a morte existe, eu ia morrer. Então, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou investir na salvação da minha alma. Eu não estou mais preocupado de ganhar fortunas, não. Pera lá, eu vou mudar o foco da minha vida. Então, aconteceu uma transição completamente diferente, uma nova vida, que foi esse o processo da nova vida. Para a história do meu passado, acabou.